Bem, com muito prazer recebendo o Dr. Miguel Reale Júnior. Todos o conhecem, jurista, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ex-ministro da Justiça, é autor de inúmeras obras, participante também no campo jurídico-político de acontecimentos importantes da história brasileira, Assembleia Nacional Constituinte, em 1992, do impeachment do então presidente Fernando Collor, e mais recentemente, em 2016, da então presidente Dilma Rousseff. Então, doutor Reale Júnior, agradeço o senhor ter aceito o convite. E a primeira pergunta é o óbvio, é o inevitável, e que eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra, mas a pergunta é: o que está acontecendo com o Brasil? Porque nunca um presidente cometeu tantos crimes em tão curto espaço de tempo. Porém, não há nenhuma reação da sociedade, muito menos da sociedade civil organizada, de forma mais efetiva. O que está acontecendo conosco? Houve uma fragilização da nossa sociedade. Eu participei muito ativamente da luta da sociedade civil contra a ditadura. E a sociedade civil ali assumou uma importância relevante, porque os canais institucionais estavam fragilizados. Os partidos políticos, o Congresso Nacional, o Judiciário também submetido com a aposentadoria de vários ministros do Supremo, o Judiciário destituído das suas, não vou chamar, não eram privilégios, eram garantias, como os predicamentos, que era a inamovibilidade, irredutibilidade de salários, que é a garantia do judiciário. Ou seja, era um momento de repressão, de aplicação da Lei de Segurança Nacional em manifestações de liberdade de expressão, autores de livros, jornalistas presos, como, aliás, o ministro da Justiça hoje está tentando processar jornalistas e advogados na Lei de Segurança. Em suma, a Ordem dos Advogados, a ABI, a Associação Brasileira de Educação e outras entidades, a Igreja, com Dom Paulo Arnes e a Comissão de Justiça e Paz, assumiram uma importância muito relevante, e aí a sociedade civil começou a perder essa capacidade de interferência na medida em que os partidos políticos se institucionalizaram, na medida em que o Congresso Nacional passou a atuar com mais liberdade, a revogação do AI-5 foi um longo processo de redemocratização que vem desaguar em Sarney, não era no Tancredo, e sem dúvida, os partidos políticos que existiam se transformaram em vários partidos políticos. Na Arena veio a se constituir o PDS e o PFL, o MDB, o PMDB se multiplicou em vários partidos. Não houve uma consolidação efetiva. O PMDB era um saco de gatos. Tinha as pessoas das mais variadas estirpes, desde um Roberto Cardoso Alves até figuras mais ligadas a um Roberto Freire ligado ao Partido Comunista. Estavam todos no PMDB. Depois é que foram formados o Partido Comunista, o Partido Socialista, o PDT com o Brizola. Mas assim mesmo a sociedade civil ainda era uma referência, porque, veja, quem é que presidiu a campanha das diretas? O Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente da Ordem dos Advogados. Mesmo quando houve o impeachment do Collor, que foi um grupo de advogados que teve a iniciativa de preparar o impeachment do Collor, nós levamos o pedido de impeachment ao presidente da Ordem dos Advogados, Marcelo Lavener. Foi, em grande parte, a petição que fui eu que fiz, foi o Marcelo Lavener que assinou, era a Ordem dos Advogados. Eu cheguei a coordenar um movimento para apuração em favor
de fidedignidade eleitoral e a favor da apuração das irregularidades de corrupção do Mensalão em 2005, que reunia várias entidades da sociedade civil, que era da indignidade à ação, chamava-se esse movimento. Mas, aos poucos, a sociedade civil foi sendo engolida pela sociedade política, né? E foi desaparecendo como ator político, né? Desapareceu como ator político. E os partidos políticos perderam, nunca chegaram a ter efetivamente consistência. O PMDB tinha a consistência de ser um partido de oposição, né? Dr. Ulisses era o presidente do PMDB, mas quem é que representava o PMDB? Era Ulisses. Era Ulisses. E Ulisses, quando fazia a reunião, né, sabia que era uma brigalhada, uma invejalhada que havia ali, né, com grupos os mais diversos, e ele passava no telefone a tarde anterior à reunião da manhã e me dizia: "Ô, Reale, eu só vou para a reunião quando está tudo decidido." Quer dizer, ele decidia antes, chegava lá, aquela brigalhada, mas ele já sabia qual ia ser a votação final, né? Então, era ele o ponto de referência que dava segurança, que dava autoridade à palavra do partido, né? Mas os partidos políticos, não sei se já lembrei, eu quero agradecer a você o convite, a possibilidade de falar de novo no seu prestigiado programa, com mais de 500 mil seguidores. Os partidos políticos foram destroçados na eleição de 89. A primeira eleição depois da Constituinte destroçou os partidos políticos. E duas figuras carismáticas tiveram sucesso. O Lula, com partideco, com poucos nunca tinha ganhado eleição nenhuma, com poucos deputados, 30 e poucos deputados. Na Constituinte, a importância era do genuíno, que conhecia regimento interno e sabia fazer, mas de resto não tinha tanta importância. O Plínio Arruda Sampaio, talvez, e o Collor não tinha partido. E o Collor aparece um pouco um Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro é o mito. E o que era o Collor? Era o caçador de marajás. Era um caçador de marajás que falava palavrão também, né? Xingou o Sarney, né? Que depois fazia propaganda a cada domingo, saía com uma camiseta para andar de jet ski. Era a mesma coisa desse Capadócio que está na presidência da República, né? Que sai para jet ski, sai para ir churrasquinho, para ir à churrascaria falar palavrão e receber palmas do ilustre chanceler, né? Então, não tem muita diferença. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não se consolidaram as instituições. Não houve tempo das instituições se consolidarem. Na Constituinte, a Constituinte foi o primeiro salão foi na Constituinte. A Constituinte era parlamentarista. Imagine se nós tivéssemos o parlamentarismo e não esse presidencialismo que nos vitimiza. Nós estamos escravos da eleição de um sujeito inepto ou corrupto, de um boçal como o Bolsonaro, ou como um corrupto como o Collor, né? Ou de uma incapaz também que permitia a corrupção como a Dilma, e para tirar do poder alguém que não merece permanecer no poder por ser traidor dos princípios republicanos, um longo processo de impeachment, não é? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque o parlamentarismo vigorou nos textos da Constituinte ao longo do tempo. Só na votação em plenário, em 22 de março de 88, eu me lembro da data porque eu era assessor do Dr. Ulisses, acompanhei aquilo, vivi em Brasília todo esse tempo. 22 de março de 1988, portanto, um ano e tanto depois de começar a Constituinte, a votação da emenda coletiva Humberto Lucena, que instituía o presidencialismo.
Por quê? Porque não aceitaram o parlamentarismo e nem a proposta de Sarney de um parlamentarismo com 5 anos, porque o importante era 5 anos, e o Sarney e o Antônio Carlos Magalhães compraram a Constituinte. Compraram. Com a distribuição de rádios e canais de rádio e televisão a mancheias para os deputados, para os constituintes, que traíram em grande parte, traíram a sua ideia parlamentarista, votaram o presidencialismo com 5 anos. Os 5 anos, é sempre essa disputa, não é? Na Constituinte. A história das Constituintes brasileiras é a briga do poderoso do instante com a Constituinte. Dom Pedro I, que dissolve a Constituinte e constitui um grupo de 10 pró-homens, a quais eles dizem: querem que faça uma Constituição digna de mim. A Constituição de 1891, a republicana, mesmo combate, mesma luta entre Deodoro e a Constituinte, né? Um confronto entre o Deodoro e a Constituinte, e a de 34, a mesma coisa, Getúlio exigindo que fosse antes ele eleito presidente, para depois começar a Assembleia Constituinte e os seus trabalhos. Quer dizer, o Getúlio foi eleito para ser o presidente de um regime constitucional que ainda não tinha sido instituído. O confronto sempre... O Dutra, o Solene Dutra, paquidérmico, também brigou com a Constituinte porque queria discutir se o tempo de mandato dele começava em 18 de setembro, quando ele tinha sido em 5 de dezembro de 45, quando ele tinha sido eleito, ou da data da promulgação da Constituição em 18 de setembro de 46. Por alguns meses. Era briga, sempre teve briga. E a briga constante que foi, e briga idiota, do Sarney discutindo se deveria haver, o Sarney discutia se deveria haver 4 ou 5 anos. E pela questão dos 5 anos, a briga entre o Sarney e a Constituinte, e o Sarney o Ulisses peita o PMDB, peita especialmente o Mário Covas, e compra a Constituinte e instala o presidencialismo. Então, você veja que azar, nós não tivemos partidos políticos, não tivemos tempo dos partidos se consolidarem antes da Constituição. A Constituição cria um sistema híbrido desse presidencialismo de coalizão. Foi tão grave o que aconteceu na Constituinte que, você sabe, a Constituição vem sendo votada em ordem cronológica dos artigos. O sistema parlamentarista foi votado no título do Poder Legislativo, que vem antes do Poder Executivo. Quando se vota o Poder Executivo presidencialista, teve-se que adaptar o que já tinha sido votado do Poder Legislativo, sem votação, ao sistema presidencialista. Então, tudo isso para contar, não houve tempo. A sociedade civil se enfraqueceu e não houve tempo, mesmo, em contrapartida, para que os partidos políticos efetivamente se consolidassem. O PMDB era o grande PMDB, com 340 constituintes, ele foi se desfazendo ao longo da Constituinte pelas divergências ideológicas e de interesses estaduais e corporativos. Vem a eleição de 89. E os grandes partidos são derrotados. Ulisses teve 3% dos votos. O senhor doutor diretas. Brizola, derrotado. Mário Covas, derrotado. Maluf, derrotado. Aureliano Chaves, derrotado. Sobrou o quê? Sobraram as figuras, vamos chamar, míticas, tudo mito. Né? É o Lula, que eu quero ser feliz, não tenho medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. O Collor, caçador de marajás, que sai por aí caçando marajás. Aí cai o Collor,
e entra o Itamar Franco e especialmente o Fernando Henrique. Mas veja, nós não consolidamos instituições. E quando as instituições podiam ser consolidadas com o PT, com o Lula, que você podia ter divergências doutrinárias e tal, mas o PT era o UDN de macacão, era o denunciador da corrupção, né? Ele se enlameia totalmente, faz o aparelhamento do Estado e, ao mesmo tempo, a corrupção deslavada, que foi desde o governo Lula com o Mensalão e depois o Petrolão. Então, nós não temos instituições. Nós não temos instituições. E o que é pior, nós não tínhamos instituições, mas tínhamos homens ou mulheres, que eram homens e mulheres que tinham liderança, tinham grande liderança. Né? E elas desapareceram, essas pessoas de poder político, de autoridade moral, desapareceram. Então não sobraram nem os partidos políticos. O que são os partidos políticos hoje? Nada. E pior, não existe ninguém que possa falar por eles. O Maia consegue falar pelo DEM, que o atraiçoa para conseguir carguinhos em órgãos federais da Bahia. Quem é que fala pelo PSDB? O PSDB vitimado também pela corrupção, pelas denúncias contra o Aécio e outros líderes envolvidos em denúncias de corrupção. Não tem ninguém. Então é um vazio imenso que veio a ser ocupado por esse tosco que está aí, esse tosco cafajeste. Ele é cafajeste. O sujeito que falou o que ele falou na churrascaria é cafajeste. Tá? Chocante. Tá? E tão chocante que no momento em que ele fala puta que eu pariu, o chanceler se sensibiliza e sai a bater palmas diante da ilustrada manifestação de inteligência do seu líder. Olha que beleza. Que beleza. O chanceler da escola do Itamaraty, da escola de Rio Branco. Veja, no filminho ele se encanta com aquela inteligência de manifestação tão extraordinária. Não é? Essa de Queiroz não conseguiria contar a história de um político tão ridículo, né? Tão bem quanto a realidade brasileira conta hoje. E aí nós temos um chanceler batendo palmas, porque o presidente da República responde à acusação de utilização indevida do dinheiro público na compra de leite moça, com puta que eu pariu, e o chanceler se ilumina. Então é a pobreza de espírito mais absoluta, a ausência. E, no meio de uma pandemia, uma ausência total de coordenação, de seriedade no enfrentamento da morte, tudo isso com esse tosco à frente do país, e ninguém tem coragem de dizer o seguinte: chega. Quem é que pode dizer chega? Nós podemos dizer aqui que chega. O país não aguenta mais, o país está sem respirar. Nós estamos aí, George Floyd, né? Nós estamos com o joelho no pescoço. E olha que desespero. É um desespero absoluto, é um desânimo imenso que recai. Toda essa história justifica tentar compreender por quê. Mas não traz resposta nenhuma de como sair disso. É justamente essa questão que o senhor fez um diagnóstico duro, mas preciso, né? Sobre nós não temos instituições plenamente consolidadas, não temos partidos políticos, não temos lideranças, temos uma sociedade, por consequência, anestesiada, ou, usando uma velha expressão do Aristides Lobo, bestializado, no sentido de estar assistindo, como assistir à proclamação da República. Assistir à proclamação. Naquela sexta-feira de 15 de novembro de 1889, né? E, ao mesmo tempo, tem um complicador, e que complicador, que nós não tivemos em outros momentos extremamente difíceis da história republicana, que é a pandemia. Né?
a pandemia tem um efeito devastador. Já estamos com 222 mil óbitos, e nessa sequência, inclusive, o doutor Luiz Henrique Mandetta disse, olha, podemos ter uma mega epidemia, isso, ele falou, é irresponsabilidade o que fizeram em Manaus, e ainda espalhando as pessoas, ou seja, então as variações que o vírus, as mutações que podem ocorrer, que estão ocorrendo, e a incapacidade. Hoje mesmo, logo pela manhã, além de um general, porque o Ministério da Saúde hoje é ocupado por generais, mas mais um outro, esse da reserva, do Ministério da Saúde, dizendo, eles podem morrer na rua, aqui em Manaus, está na Folha de São Paulo, né? Eles podem morrer na rua. Então, é uma coisa assim assustadora, mas fica a indagação, né? Como é que nós vamos sair? Que caminhos é esse? Teve algumas manifestações, abaixo-assinado dos ex-alunos da Faculdade de Direito Largo São Francisco, da Poli, da FGV, da UFRJ, começa a ter as manifestações aqui e acolá. De Harvard. Isso, até de Harvard. Perfeito, algumas entidades, depois... mas ainda é tudo muito tímido frente à gravidade da situação. Né? A situação realmente deixa a gente impactado. Os partidos, as eleições para as presidências da Câmara e do Senado já tem mais ou menos o resultado conhecido, né? É bastante provável que seja o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, especialmente o Rodrigo Pacheco no Senado. O Bolsonaro vai criar 3 ministérios agora para agradar o Centrão, né? Isso vai criar o Ministério da Cultura, do Esporte, não sei o quê. E a impressão que dá é que a vida continua. Enquanto isso, 1.400 pessoas, 1.500 morrem por dia. Parece um romance distópico, né, que a gente está vendo, aqueles clássicos que a gente não consegue entender. E essa questão que eu colocaria o senhor, quer dizer, nós vamos ter de sair dessa, claro, a história não para, a história se movimenta. Como é que nós vamos sair dessa? Quer dizer, é só um caminho, a sociedade civil se mobilizar, né? Porque não há um outro, né? Eu acho que é um instante da sociedade civil se mobilizar, é um instante de se dar esse pontapé inicial, de todos estão perplexos, sim, mas é o momento das entidades médicas todas se reunirem, por exemplo. Os sindicatos, é um momento de trazer novamente a Igreja Católica e também movimentos das igrejas protestantes que não são as pentecostais, que gostam do oba-oba político e do aproveitamento político, entidades da sociedade civil, as mais variadas, e que devem se unir virtualmente, até mais fácil hoje isso, não é? E fazer efetivamente pressão para que haja um processo de impeachment, porque não tem outro caminho. O impeachment é muito difícil, é muito duro, porque ele é demorado. Teriam 2 outros caminhos possíveis, de pressionar o Procurador-Geral da República para que ele promova processo-crime contra Bolsonaro por crimes que ele cometeu ao longo de toda a pandemia, que ele vem cometendo. Basta a churrascaria do último dia para ser absoluta falta de decoro, com comparecimento a atos antidemocráticos, e que geraram, inclusive, o lançamento, instigação para um lançamento de foguetes sobre o Supremo Tribunal Federal, comparecimento dele a todo tipo de aglomeração sem máscara, ou seja, a insistência na proposta de venda de cloroquina, que coloca em risco a saúde daqueles que sigam essa orientação, que é desaconselhada pela Organização Mundial de Saúde, desaconselhada pelos órgãos de saúde mundiais, dos Estados Unidos e aqui também do Brasil, o incentivo para invadir hospitais, e 2 hospitais foram realmente invadidos por seus seguidores para filmar, a acusação, a fake news de que os leitos estavam vazios, que era mentira. Tá? Ou seja, é um rol de fatos que ele vem praticando, a luta, tudo que ele fez de prejuízo à vacina, de prejuízo ao uso de máscara, o temor que ele causou para o uso da vacina e as dificuldades que ele causou para a efetividade da vacina no Brasil, a omissão
da aquisição de vacinas no momento propício, as dificuldades que ele criou para que houvesse a vacina do Butantan, suma, os fatos são os mais variados, não é? Que configuram crimes, crime comum, e que o procurador da República poderia processar, como o Janot processou o Temer. Então, e ele vem dizer que o julgamento do presidente é uma questão do legislativo. Mentira, não é, ele sabe que não é. Ele sabe que não é. O Arias não é uma pessoa despreparada, né? Ele sabe que não é. Então, ele está se omitindo efetivamente de opinar. Eu não estou falando nem de denunciar, ele nem opina, ele nem se preocupa de examinar se houve ou não houve configuração de crime comum, mas seria um caminho, a propositura, denúncia de crime comum e afastamento do presidente da República. Outra coisa que também estaria, eventualmente, na mão do procurador seria requerer o exame de insanidade mental, né, para a interdição desse camarada. Porque ele é um perverso, não é? Ele é um perverso que não tem nenhuma sensibilidade com o sofrimento alheio, não tem nenhum compadecimento com a dor, não é? E daí, não sou coveiro, não é? Que morram, não é para morrer mesmo. Continua, até ontem ou anteontem, voltou a dizer: eu sou contra o isolamento, quem tem que proteger quem tem comorbidade ou os mais velhos, os outros têm que estar trabalhando, quando isso contraria toda a experiência que foi vivida esse ano no mundo todo. O sujeito continua a dizer isso de uma insensibilidade a mais absoluta. Então, é caso até de interdição. Quando eu falei isso há algum tempo atrás, o que é a questão do Bolsonaro, é uma questão de interdição. Olha, então, existem esses caminhos. Mas eu não sinto que qualquer deles vai ser palmilhado. A própria sociedade, há grupos que estão se reunindo, eu tenho participado de conversas sobre a situação brasileira, sobre o problema eleitoral e a garantia de fidedignidade, de integridade do processo eleitoral, porque já houve ameaça e que se não houver o voto impresso, que aliás é inconstitucional por decisão suprema, não vai ter eleição. Não vai ter eleição. O namoro que o presidente estabelece com as forças policiais estaduais para ter um apoio das categorias mais baixas das Forças Armadas e também das polícias militares, tudo isso forma um conjunto que tem sido objeto de conversas que temos tido com várias pessoas de diversos setores preocupados com o retorno eventual de um processo autoritário de ditadura, com o ministro da Justiça determinando a abertura de processo criminal por lei de segurança nacional contra o advogado Marcelo Feller, contra o Hélio Schwartzman, o processo por auxílio ao suicídio contra o Rui Castro, que é um ridículo, está atroz, né? Atroz. E esse ministro ainda vai querer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, achar que um artigo que diz o único caminho para entrar na história para o Trump seria ele se matar como o Getúlio fez. A velha frase, saio da vida para entrar na história. E se ele se matar, o Bolsonaro tem que se matar também. Aí o gênio do ministro da Justiça diz: há aqui um induzimento ao suicídio. Ele induziu ao suicídio, induziu o Trump ao suicídio, induziu o Bolsonaro ao suicídio. Como é para dizer isso? Ele colocou na cabeça, olha a viagem, colocou na cabeça do Trump a ideia firme de que ele tinha que se matar. É engraçado, né? Só que ele é engraçado até certo ponto, porque é um abuso de poder do ministro da Justiça. Sim. É um abuso de poder do ministro da Justiça que manda processar criminalmente a quem critica o governo. Então, eu não sinto que nesses grupos, nessas conversas, nessa preocupação que nós temos tido em vários acadêmicos e
e pessoas ligadas, inclusive, à atividade política também, eu não sinto preocupados com a lei de segurança organizacional, a aplicação da lei de segurança, preocupados com ditadura, eu não sinto ainda que a massa efetiva crítica, a massa consistente de da sociedade civil forçar um caminho de impeachment. Os movimentos de rua, o Vem para a Rua e o próprio MBL fizeram carreatas, mas ainda não. Nós estamos ainda no mar à deriva. Não tem. Você acha que tem algum caminho, filho? É que eu fico todo dia conversando no canal, tentando entender também, tendo essas mesmas preocupações que o senhor está apresentando, e tentar entender o que está ocorrendo, né? Como é que nós vamos ter de sair dessa, né? E como é que explica, né, essa paralisia da sociedade civil brasileira? O senhor apontou várias hipóteses de trabalho, né? Que passa lá pela Assembleia Nacional Constituinte, pela definição do regime, passa pelos partidos políticos, pela falta de renovação das lideranças, os partidos não são partidos, né? Toda essa situação, que é uma situação realmente única na história brasileira, que em momentos extremamente complexos a gente tinha liderança. Em 1930, tinha um monte de liderança em 1930. Em 1945, idem. Em 1964, para o bem ou para o mal, sim, tinha um monte. Na redemocratização, idem. A questão é que agora nós não temos, né? E com base sem lideranças, fica muito difícil puxar qualquer movimento, né? O Maia não tem a capacidade de falar com autoridade, porque ele sempre muito comedido e é o sujeito que gosta de jogar por trás, né? Ele está no bastidor. O Fernando Henrique sempre foi uma pessoa muito mais condicional do que afirmativa na sua vida, né? Sempre foi. Teve posições firmes, por exemplo, quando enfrentou o Plano Real e conseguiu impor o Plano Real ao conhecimento do Congresso Nacional e teve firmeza de levá-lo à frente, mas nunca foi alguém que chegasse e realmente apontasse o caminho político, né? Político. E não temos ninguém. Na sociedade civil também não temos ninguém. A sociedade civil também está fragilizada. Não há uma entidade. E daí perguntar o que vai surgir? Vai surgir também aí novamente um salvador da pátria que vai chegar e dizer vamos tirar o país da lama e eu sou o salvador? Vamos cair de novo nesse canto de sereia? Que quando o Collor saiu, a sociedade civil ainda se manifestou nas ruas com os caras pintadas, né? Os caras pintados. Mas havia líderes que estavam ali presentes, né? Estavam presentes. Aí o Ulisses ainda estava vivo, né? O próprio Fernando Henrique, o Mário Covas, o Franco Montoro, o Brizola, né? Eram figuras proeminentes que tinham liderança, né? Tinham peso. Pode ser, desculpe, doutor, pode ser que, é verdade, eu concordo também sobre 92, mas pode ser que em 2016 não tinha. Então, diferente de 92, que tinha liderança e chegou-se ao Plano Real, a um governo de unidade nacional, porque o governo de Itamar, só quem era contra era o PT e o Antônio Carlos Magalhães. Ele conseguiu fazer um governo de união nacional. Quase todos os partidos políticos, os principais líderes, estavam representados. E veio o Plano Real vencendo a inflação, algo que eu imaginava que a inflação era invencível, sinceramente, porque eu tinha visto tantos planos fracassados, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2, e uma coisa absolutamente original, como era o Plano Real, e acabou dando certo. Pode ser que em 2016 não tinha lideranças no parlamento que pudessem capitalizar, no bom sentido da expressão, a insatisfação das ruas, não só no voto
pela abertura do processo, e no Senado, no processo de condenação. Mas que a voz das ruas chegasse ao parlamento e construísse lideranças, né, que conseguissem entender que o Brasil queria uma outra república, não uma sucessão de impeachments, né? E aí houve uma frustração, as ruas se frustraram, porque deu no governo Temer. O Temer não era um Itamar, muitos imaginavam, eu achava que ele não seria um Itamar, e não foi, né? Ele não fez, não teve a capacidade do Itamar de fazer uma transição para um processo eleitoral democrático, né? E acabou dando no Bolsonaro, né? E tem duas coisas aqui. Turno pavoroso, né? Eu quero lembrar duas coisas. Quando houve o impeachment do Collor, e eu tinha essa participação muito ativa na elaboração, ao mesmo tempo eu tinha muito contato com o Rolim, que era o presidente da TAM. E o Rolim, então, me telefona e diz: o comandante da Zona Aérea de São Paulo gostaria de conversar com você. Ele vai trazer um recado das Forças Armadas e quer trocar uma ideia. Aí ele me disse, nos encontramos reservadamente, e ele disse: o que eu quero saber é o seguinte, converse com o Dr. Ulisses, o Mário Covas e o Fernando Henrique, se eles dão apoio ao Itamar Franco. Porque se eles derem, nós não estamos preocupados de que o Collor saia ou não saia, estamos preocupados que o Itamar entre com estabilidade. Aí eu fui conversar com o Fernando, com o Mário, com o Ulisses, e eles disseram: não, nós vamos entrar de corpo e alma no governo do Itamar Franco. Então, a preocupação era com estabilidade. Exato. No governo Dilma, não tinha essa preocupação da estabilidade, de ter apoios, porque o Temer tinha os apoios congressuais e os apoios partidários, só que ele frustrou totalmente, porque era um momento de renovação, era um momento de depuração da corrupção. E ele falou, em alguns instantes, que ele iria fazer um governo de notáveis. Exato. E fez o governo de G10. Algumas figuras foram muito bem, o Meirelles, o Serra no Ministério das Relações, Exteriores, né? Alguns ministros foram bem, mas o núcleo de poder ficou na mão do grupo quadrilheiro. E depois ele conseguiu segurar o desastre da economia. Todos falam, o que foi ruim o impeachment. Se não fosse o impeachment, o país tinha ido à breca total, porque foi com a assunção do Michel Temer que o Henrique Meirelles conseguiu reverter o processo recessivo que já tinha levado ao desemprego e a um problema fiscal gravíssimo que o Temer conseguiu segurar. Só que o outro lado, que é o lado podre, permaneceu. E esse lado podre fez houvesse na sociedade civil um imenso desencanto com a política. Então, o PT tinha causado um desencanto, porque o PT era importante na política brasileira, trazia todo um ideário, toda uma linha política social importante e tal, e se enlameou na corrupção. O PMDB se enlameou na corrupção. Veio o caso do JBS, aquela coisa, denúncia, né, que foi terrível. E de repente se vai para um processo eleitoral e os partidos de centro não tiveram a humildade de se encontrarem para ter um candidato. E não houve, então, possibilidades de não ser trabalhado novamente com as figuras míticas, quer dizer, aquele que era um representante do Lula, porque ele não tinha posição pessoal, ele era um representante, o Haddad, apesar das suas condições pessoais de um acadêmico, na verdade, politicamente, ele não passa de um representante do Lula,
E esse mito é um mito, que nunca falou nada, é um mito mudo. Quando abre a boca é para dizer palavrão, é o mito do palavrão. E, né, acabou. Então, você veja, eu tentei, nos últimos instantes, a construção de uma candidatura de centro. Com um grupo de jovens, conseguimos até fazer com que houvesse uma reunião marcada no Instituto dos Advogados de São Paulo, em que todos os candidatos estariam presentes para discutir entre si qual deles seria o candidato. E essa reunião melou por causa da representante do PV, da Marina. A Marina melou a reunião. E, realmente, eu até me sentia responsável por isso. Não é possível que o impeachment redunde na eleição de um ditadorzinho. Eu dizia isso, e nós estamos aqui às vésperas disso. Tá? Mas os candidatos não conseguiram, com humildade, retirar suas candidaturas, ver a gravidade do instante. Tá? O Geraldo, quem mais? Álvaro Dias. Álvaro Dias aceitou, foi o que mais teve compenetração da importância dessa reunião. O Geraldo também disse que iria, na última hora desistiu. Depois, na sexta-feira, na véspera da eleição, na sexta, a eleição seria um domingo, ele me liga, diz, não é possível ainda fazermos a reunião? Eu disse, escuta. Aí já foi, né? Já foi. Então, não se consolidou nada politicamente, você tem razão, nada. Porque foi um desencanto com a classe política, um desencanto com a política, e prevalece o quê? A antipolítica. E os movimentos de rua também, todos dizendo, continuaram ainda com o seu bate-bumbo contra o PT, então era o antipetismo, que era antipolítica também, e a ausência de qualquer respeitabilidade de qualquer outra pessoa da classe política. Sobrava o capitão, que nunca tinha tido nenhuma atuação efetiva na política, né? Quer dizer, esqueciam que ele tinha sido 28 anos deputado, um deputado medíocre, né? Então, esse é o quadro. Agora, perguntar, até quando? Será que não tem ninguém que vai chegar, né? E realmente pôr o murro na mesa e dizer, acabou, chega. O Brasil não pode estar assistindo parado à sua autodestruição. É isso que está acontecendo. Como se diz, o país está bestificado olhando a sua morte, está moribundo, né, sem forças para reagir ao processo de destruição a que ele está sendo levado por esse irresponsável. Irresponsável é a Câmara, irresponsável é o senhor Arthur Lira, que pensa só no poder, pensa só nas vantagens. Responsáveis são os deputados do DEM, responsáveis são os deputados do PSTB que vão votar no Arthur Lira, que estão em busca de pequenas vantagens, pequenos benefícios garantidores da sua reeleição, e não estão pensando um minuto sequer no país. Doutor Reale, olha, muito obrigado por mais essa aula. É mais do que uma entrevista, uma aula com indignação, mas apontando caminhos, fazendo uma reflexão que a gente precisa entender por que chegamos a essa situação, porque só isso é que vai possibilitar a gente encontrar caminhos. É lógico, é a partir daí que temos que começar a pensar. Claro, por que nós chegamos nessa situação? Né? Lembra um pouco aquela história, a Revolução de 1848 terminou no Luiz Napoleão, né? No Napoleão III. Os ideários de 1848 não eram o ideal do Luiz Napoleão, e terminou lá, 3 anos depois. Né? Então, a gente também aqui no Brasil, guardadas as devidas proporções, porque nós chegamos nessa situação. Acho que ao entender... aí que a gente consegue encontrar um caminho. Mas eu sou, nesse sentido, otimista, acho que a gente vai conseguir encontrar um caminho. Mas eu agradeço mais uma vez muito o senhor ter atendido o nosso convite, e vamos continuar conversando, né? Porque conversando, pensando... conversando, ouvindo. Você viu que eu perguntei a você o que você acha da vida, porque a minha ansiedade é tão grande diante desse quadro, é desesperador.
porque eu quero uma luz. Eu acho que acho que o senhor colocou alguns pontos bastante importantes. Vamos ficar pensando sobre isso. E a ideia a proposta do canal é justamente essa, né? É fazer com que todos que nos acompanhem, são muitos, também pensem, reflitam, escrevam. E eu acho que dessa capacidade de reflexão que nós não perdemos a capacidade de ação, mas não de reflexão, né? A gente pode encontrar aí um caminho. Mas muito obrigado, agradecer ao senhor. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que realiza em prol do nosso país.